Portanto, continuando, aqui, esta é a terceira versão da classe que aqui está, e a diferença fundamental é esta. Estamos a dar logo o valor aos elementos do array, o que quer dizer que aqui no run já não aparece a atribuição de valores. Vai ficar algo um bocadinho mais elegante. Aqui estavam aqui estas afetações todas, e agora desapareceram. Aqui do run ficou só o print. E depois está aqui este método que soma a chuva de todos os dias da semana. Tá? E depois estão aqui este conjunto de exercícios. O que eu agora fazer, se calhar, é resolver aqui 1 ou 2 ou 3 destes exercícios. Já vemos. Só para chamar a atenção, eu vou escolher aqui por exemplo, este, o first dry, por exemplo. Devolve o primeiro dia da semana em que não choveu. Que dá para percebermos bem aqui a diferença entre o que é o dia e o que é a quantidade de chuva. Ou o que é isso de devolver o dia, neste caso. Portanto, eu vou apagar aqui este. Aqui, aquela última versão que lá está, será não colocarmos isto e colocar 1,3,0,0,6,38. Assim assume-se logo que o array tem 7 posições, não é? Sim, ele na prática o compilador vai contar quantos lá estão. Portanto, ele vai ver, conta quantos aqui estão. As vírgulas separam-nos, não é? Portanto, essa é uma questão de contar quantos lá estão. Portanto, aquilo do primeiro dia seria algo assim. Println first day without rain. E o que é que punhamos aqui? O resultado dessa função, que é o first dry. Já agora, como no trabalho prático não é dito para não usarem aqui atributos, vamos de facto fazer isto da forma mais tradicional, que é colocarmos aqui de facto o array só aqui. Como também já fizemos na semana passada. Portanto, definimos o array aqui localmente e não há array nenhum aqui em cima. Já não faz falta, então vamos apagá-lo. Isso significa que também podemos dispensar aqui o nosso construtor. Pronto, e para o que pretendemos, assim acaba até por ficar mais simples. Temos aqui então o array local do run. O que acontece é que também já não vamos ter this. Vejam, se eu agora tentar compilar, para já está a queixar-se que aqui não terminei ainda isto. Vou só aqui pôr em comentário só para conseguir mostrar-vos o outro erro. Portanto, ele assim já diz que não existe nenhum rain hours. Porquê? Porquê é que ele diz que aqui não há nenhum rain hours? Quando está aqui. O que é que achas? Então, sim, porque é local, portanto, quando coloco o this, teria de ser uma variável que estivesse fora. Se fosse um atributo do objeto. Nunca seria um local. O local é só o nome dela, acabou-se. Altera aqui o nome de um objeto. Na prática, o diz é o nome de um objeto, só que é um objeto da classe Weather. E neste caso é o objeto a quem pedimos para executar o run. Mas a variável não pertence ao objeto. Se pertence ao objeto, o diz, o ponto no fundo significa pertence, não é? É o rainhouse que pertence ao diz. E esse objeto Weather não tem que estar nenhum rainhouse cá em cima. Tinha que ser local. Portanto, tem que ser sem o diz. Sim, este rain hours é este. E ele assim já encontra, não é? Vê que este rain hour encontrou aqui. Pronto, então temos aqui o print. Neste momento isto já deve fazer o mesmo do print e mais esta frase, não é? Vamos experimentar. É uma boa ideia vocês compilarem frequentemente e executarem sempre que ele já faça mais alguma coisa. Porque é uma forma de ir verificando se não há erros. Mas se habituarem a escrever pouco código e compilar logo,
pode ser uma ajuda muito importante para perceberem se houver algum erro de compilação ou até mesmo de execução. Porque se tiverem feito pouco código desde a última vez que funcionou, o código responsável por já não funcionar será esse pouco código que fizeram. Se escreverem mais linhas e depois é que tentam executar, pode ser mais complicado descobrir onde é que está o erro. Então é boa ideia ir por passinhos pequeninos, não é? Para ser mais fácil voltar atrás. Outra técnica é sempre que tenham, também é boa ideia, sempre que tenham um programa que já faz alguma coisa, fazerem uma cópia. Podem, por exemplo, fazer um zip da diretoria do projeto, tipo backup, depois continuam. Porque há situações na programação em que podemos chegar a um ponto em que introduzimos um erro no código e ser mais fácil voltar a uma versão anterior que funcionava e depois partir daí outra vez, do que estar a tentar descobrir onde é que está o erro agora naquele código. Isso pode também acontecer. Portanto, é boa ideia ter versões anteriores, à medida que o código vai ficando a funcionar mais qualquer coisa, fazem um zip. Portanto, isto é uma forma um bocado muito simples de fazer aquilo que se chama controle de versões. Que a gente tem uma versão, depois tem outra versão, tem outra versão, e vamos guardando essas versões que funcionam para podermos voltar atrás se necessário. Então, e executar isto para ver o que é que ele faz. Pronto, escreve o conteúdo do array e escreve esta frase. A ideia é que agora precisamos que aquilo aqui a seguir diga qual é o primeiro dia sem chuva. E o que é que acha que é suposto ele escrever agora ali a seguir, quando estiver feito? Qual é o primeiro dia sem chuva? Aqui vamos mostrar isto assim. Portanto, aqui o que é suposto escrever? Aqui. Qual é o primeiro dia sem chuva? 0, 2... Qual é o significado? Isso agora só tem a ver com o significado que nós damos ao que está no array. O zero é a quantidade de chuva. O zero, exato. Aqueles números que ali estão escritos é a quantidade de chuva em cada dia. Portanto, qual o dia não está ali escrito, né? Temos que deduzir. Pois, o dia é a posição no array. Isso é que é preciso. O fundamental para se conseguir fazer este exercício é perceber isso. É que a posição no array é o dia. Portanto, na posição 0 corresponde ao dia 0, que será o domingo. Hipótese. E depois a posição 1 será a segunda-feira. Por aí fora. A posição. O que está lá é a quantidade de chuva. Portanto, o primeiro dia sem chuva é a primeira posição que tem 0. Certo? Então isto acaba por ser uma pequena busca. É procurar a primeira posição que tem um 0. E quando a encontramos, devolvemos o quê? Não devolvemos o 0. Devolvemos a posição. Portanto, se encontramos o primeiro 0, neste caso na posição 2, okay, 0, 1, 2. Se encontramos na posição 2, vamos devolver 2. É isso que o nosso código irá fazer. Então, como é que fazemos isso? Vamos continuar aqui o nosso código, já agora. E vamos fazer de conta que já temos este método feito, que é o firstDry, e que vai receber como parâmetro também o nosso array. Pronto, e agora aqui fecha o parênteses do print e ponto e vírgula. Tá? Então agora só nos falta, ele vai se queixar que não sabe o que é o dry, e podemos então ir fazer este nosso método dry. Vai devolver o quê? Então vai ser uma função com o nome firstDry, já sabemos. E o que é que ela deve devolver? O inteiro, que é posição no array. E a posição do array, essa é sempre um inteiro. O conteúdo do array, como vamos ver mais depois poderá ser qualquer coisa. Mas por enquanto só estamos a ver arrays de inteiros, portanto o conteúdo é inteiro, mas a posição, os índices do array são sempre inteiros. E o nosso dia será portanto o inteiro, será a posição. Depois é o nosso array, que é um array de inteiros. Vou chamar também array na Gali, como no outro método. E agora? É parecido, né? Também precisamos de um ciclo destes para percorrer todo o array.
E o que é que temos que fazer aqui dentro? Eu estou já aqui a terminar. E depois no final devemos ter que devolver o quê? Vamos ter que devolver o i, sim. Mas no final, na verdade não é no final, desculpem lá. No final, se nós chegarmos aqui, até temos um problema técnico, nem sabemos também o que é que devemos devolver. Porque a situação normal que nós estamos à espera é o quê? É aqui dentro, enquanto ainda estamos dentro do array à procura, quando encontrarmos, devolver a posição, devolver o i. Sim. Mas o i, a rigor, existe aqui dentro. Porque quando chegamos cá fora, já estamos fora do array. Aqui, enquanto estamos com o i a percorrer aqui as várias posições, o i no fundo vai fazer aqui, vai percorrer estes valores todos aqui. O i vai variar por aqui fora. Vai primeiro ter o valor 0, depois 1, depois 2, depois 3 e vai espreitando ao que está cá dentro. O nosso já tem aqui valores, não está tudo a 0. Então o que é que temos de fazer aqui dentro do ciclo? Temos de fazer algo assim. Se o que está na posição i for igual a 0, devolver i. Encontramos uma posição com 0. Certo? Sim ou não? Como é que fazemos isso? If o que está na posição i é assim, if reign h de i igual, tem que ser com 2, 0, return do quê? De i. Se isto não for verdade, não precisamos fazer nada. Portanto, mesmo que colocássemos um else, não haveria nada para fazer no else. Isto é aquilo que se chama uma busca sequencial. Estamos a buscar, a procurar algo de forma sequencial. Em sequência, vamos a uma posição e depois vamos a outra posição a seguir. Se o range de i for igual a 0 for igual a 0, devolveria 0. Portanto, se isto não for verdade, não faz, vai fazer o i mais, vai ver se isto ainda é verdade, ainda não chegou ao fim, e passa para aqui. Outra vez, if h de 1 agora, igual a 0, também não é verdade, não faz. Só quando chegar à posição 2, é que será verdade. Portanto, quando o reign h2, aí sim será igual a 0. O que está na posição 2 é 0. Então devolverá esse 2, que é o valor atual do i. Mas há aqui o problema que é, até se chegamos ao fim e não encontramos nenhum dia a 0. E também temos que devolver sempre alguma coisa. Porque vejam, se eu não colocar aqui nada, ele dá-me este erro. Missing return statement. Porquê? Porque a função tem que devolver-me inteiro e há aqui uma situação em que não tem nenhum return para devolver-me inteiro. Que era quando chegava ao fim do ciclo. Se ele chegar até ao fim do ciclo, passa para dizer esta chaveta, chega aqui e acaba. E não chegava a fazer return. E tem que fazer sempre return. Então aqui não há assim nenhuma solução muito elegante. Porque esta, digamos que é uma solução, é uma situação que nunca deveria acontecer. Bem, e uma das formas tradicionais de resolver isto é devolver. Vejam que o inteiro tem a interpretação do dia. E o dia são as posições do array. As posições do array só podem ser de 0 ou mais. Começa sempre em 0 e vai por aí fora. Não sabemos à partida sequer o tamanho do array. Embora pudéssemos saber aqui tudo. Se chegarmos ao fim do array e não encontrarmos a tal posição a 0, a forma de resolver isto, por vezes, é então devolver um valor impossível. Ou seja, um valor que nunca seria uma posição. E neste caso até há. O problema é que às vezes há funções que qualquer número à partida seria aceitável. Se fosse um somatório de números que podem ser positivos ou negativos, qualquer inteiro à partida era possível. Mas aqui não. Como estamos a devolver posições, uma posição negativa nunca é possível. Então uma forma é essa, é devolver um valor impossível. Portanto, devolvemos menos 1. É claro que isto depois obrigaria do outro lado a fazer alguma coisa nesta situação. Ou tínhamos a certeza absoluta que isto nunca ia acontecer. Eu estava sempre lá algum dia a 0. E então, isto era mais para contentar o compilador, para não termos aquele erro de compilação. Ou, se calhar mais frequentemente, e a melhor ideia,
devemos do outro lado fazer algo quanto a isto. Mas neste caso, ou seja, o que é que fazemos se vier um menos 1? Neste caso, como a única coisa que estamos a fazer é fazer um print, não é grave, não é? A gente tem lá o menos 1, se for caso disso e pronto. Mas é claro que se fôssemos fazer algo com isso, com essa informação do dia, depois, quando continuasse, por assim dizer, convém detectar se realmente veio um menos 1 ou não. Ou seja, se realmente houve uma resposta ou não. Porque devolver o menos 1 quer dizer, não, afinal não há dia nenhum que não tenha chovido. A gente, se calhar, então, com o valor que vinha, fazemos ali if igual a menos 1, avisar o utilizador de qualquer coisa, ou, caso contrário, então, sim senhor, há um dia sem chuva e fazemos outra coisa qualquer. Portanto, mas aqui é só para escrever. Aqui até temos ali dias a 0. Portanto, fizemos isto. Cá está o nosso dia 2. Bem, podemos melhorar, na verdade, aqui um bocadinho o nosso print para isto ficar um bocadinho mais simpático, não é? Podemos pôr aqui o i. Vamos pôr aqui uma setinha. Se fizermos isto, estica um bocadinho. Bom, já fica um pouco mais simpático, não é? Temos ali as posições e depois o valor a cada uma delas. E ali já fica mais fácil ver que a primeira posição com a chuva a 0 é a posição 2. Outra coisa que vos queria mostrar outra coisa. Era se não tivéssemos lá nenhum dia. Portanto, se não tivermos nenhum dia com chuva a 0. Portanto, se o nosso array for este. Portanto, vejam, cá está o menos 1. Que vem do facto de termos colocado aqui este menos 1. Portanto, neste caso, estão a ver aquilo que está um bocadinho pequeno mais, não é? Vamos pôr aqui. Portanto, aquele menos 1 vem do array e nenhuma das posições de 0 a 6 nunca aparece 0. Então chegava ao fim do ciclo e devolvia o tal menos 1. Uma frase. A questão do vosso colega é se poderiam colocar uma frase aqui. Portanto, em vez do menos 1, dar tipo uma mensagem de erro, né? Seria essa a lógica. Bem, neste caso não poderíamos. Porquê? Porque a função tem que voltar um inteiro. Quer dizer, que está a seguir ao inteiro tem que ser sempre um inteiro. O que nós podíamos fazer para simular isso era cá fora, portanto a função, se devolve um inteiro, tem sempre que devolver um inteiro. E também não devemos cair na tentação, isto é importante, de colocar prints dentro da função. Ou seja, podíamos fazer aqui um print para escrever, para a própria função tratar de escrever a frase. Eu chegava aqui abaixo e fazia um print, em vez do inteiro menos 1. Pudesse fazer sempre o inteiro menos 1 também, porque tem que devolver um inteiro. Mas também podia fazer o print. Mas não devemos fazer isso, ou seja, porque pode haver situações em que nós não queremos fazer isso, que apareça essa mensagem. Então estávamos a tornar a função menos flexível. Estava a ficar mais rígida, porque sempre ia escrever algo. Ia sempre escrever algo. Então, podemos não escrever. E cá fora, quando chamamos a função, se quisermos, escrevemos. Mas fazemos isso cá fora. Deixamos a função, por assim dizer, mais limpinha e mais simples. Se quisermos fazer uma frase, que pode fazer todo o sentido, era um pouco o que eu estava até a tentar dizer há pouco, podíamos fazer assim. Agora, em vez de usarmos aqui diretamente o valor da função, até podíamos colocar aqui day, por exemplo, day without rain. Fazemos isto. E agora, aqui, podíamos usar a variável. Esta hipótese. Mas, na verdade, o que agora estávamos a querer fazer era algo assim deste género. If se o day without rain for igual a menos 1,
que é o dia, não se esqueçam. Então, se for igual a menos 1 é a situação esquisita, por assim dizer. Então, para pôr primeiro esta, punhamos diferente menos 1, era uma hipótese. E isso é a situação normal. Podemos fazer isto. Portanto, agora só se fosse diferente de menos 1 é que iríamos escrever aquela mensagem normal. Se fosse igual a menos 1, portanto o caso contrário, faríamos o quê? Faríamos aqui print no, sei lá, uma mensagem qualquer diferente. No dry days. Mas veja, um aspecto importante aqui é que esta complicação, por assim dizer, de estarmos a fazer este if, a testar se veio menos 1, se não veio, com prints, não veio complicar esta função. A nossa função deve continuar simples. Deve simplesmente fazer uma coisa bem feita. Que é, se encontra o dia, devolve o dia. Se não encontra, devolve menos 1. E mais nada. Faz absolutamente mais nada. Se quisermos fazer mais do que isso, podemos utilizar essa informação que a função nos dá, que estamos aqui a fazer, e verificar se é menos 1, fazemos uma coisa, se não é, fazemos outra. Em rigor, mesmo isto, como já começa a ficar um pouco grande, esta própria tarefa que aqui está, isso é interessante colocar isto noutro método, para não estar aqui tudo também no run. Mas vamos experimentar aqui já no run, para vermos o que faz. E pronto, já tínhamos ele a escrever o no dry range, né? Esta mensagem. Em vez de estar a escrever aquilo do menos 1, que é pouco simpático, não é? Para o utilizador. Claro, se fosse noutra interface, veja, uma das razões, acho que já disse isto na outra aula, mas fiz outra vez, uma das razões para não ter os prints lá na função, é que basta vocês pensarem que, em vez de estarem a fazer ali com a consola, estavam a fazer num ambiente gráfico. Já é para aparecer uma caixa de diálogo. Então, o print já não ia interessar, este print. O print já é um diferente, já não é um print, mas já é um print para o IO-dialog, uma coisa que falamos um bocadinho no início. Quer dizer que este print já não ia dar. E se tivéssemos posto o print lá dentro da função, tínhamos que ir lá dentro da função a alterá-la. Portanto, ela tinha perdido flexibilidade. O que nós queremos evitar sempre é ter que ir alterar código. Só tínhamos que alterar aqui. Portanto, tínhamos que separar, no fundo, o trabalho da impressão. Tudo o que é fazer coisas deve estar numa zona do código. Tudo o que é ligação com o utilizador, ou seja, escrever coisas no ecrã, deve estar noutra zona do código. São duas coisas separadas. Pronto, isto aqui podíamos de facto colocar noutro método. Print dry day. E passávamos-lhe aqui o rain hours. E bem, agora o dia posso pôr antes ou depois. Tínhamos isto. E este método não vai devolver nada. Vai fazer basicamente prints. Podemos pôr então este nome, aproveitar o nome. Tínhamos o nosso array. Isto foi aquilo que se chama uma fatorização simples, ou seja, foi pegar no código e colocar no método. Só para ter uma ideia, há ambientes de programação, o Blue já também faz isso, que é um ambiente propositadamente simples, nos ambientes mais sofisticados isso pode ser feito automaticamente. Para ter uma ideia, vocês recebem um bocado de código e dizem, quero isto para outro método. E o próprio editor consegue fazer isto que eu fiz aqui. Que é criar um método, e agora aqui o run já continua simples, né? Só tem estas três linhas. Escreve primeiro o conteúdo do array todo e depois chama outro método para escrever o dry range, que é este aqui. E agora vamos ver se não há aqui erros. Há o erro de ter mudado o nome da variável. E pronto. Agora vamos testar e já temos o mesmo.
está o programa a fazer o mesmo, mas com um method run muito mais fácil de ler. Né? Criamos o array, utilizamos, reparem, o mesmo array é copiado do seu nome, na verdade, que está guardado na variável renal, mas é o nome do array, ou seja, o endereço onde ele está. O endereço do array é copiado primeiro para o método e depois para o método geral inteiro. O que significa que isto é bem eficiente, ou seja, não temos de estar a fazer uma cópia de todo o array para dentro do método. Eu só copio um número, que é o endereço de memória. Dá para ser só um número. Não tenho que copiar todos os números que estão dentro do array e criar memória, etc. para o outro lado. Eu apenas copia o endereço. Uma questão? Até aqui? Não? Está tudo claro? Nós estão acordados? Portanto, está claro. Pronto, aqui este foi um bocado à volta aqui do first try. Este método aqui devolve o primeiro dia, está aqui, está aqui um pequeno. E basicamente devolve o primeiro dia da semana em que não choveu. E talvez outro aspecto que vale a pena falarmos é que uma das coisas que é pedida aqui mais à frente é que existe outro array. Define um segundo array sun hours para indicar as horas de sol durante a semana. É quase a mesma coisa, só que agora são horas de sol. E depois tem aqui um método mais abaixo que diz o primeiro dia da semana em que choveu e não fez sol. Então, se fosse para indicar os sun hours, é quase a mesma coisa deste. São aquilo até que se chamam arrays paralelos. Portanto, isto agora fica bom. Fica bonito ter aqui uns valores diferentes. Portanto, é também da semana, o que significa que os arrays são mesmo, é aquilo que se chamam arrays paralelos, e vê-se bem, não é? Porque tem a mesma quantidade de posições e cada posição respeita a uma mesma informação. Ou seja, acrescenta informação, neste caso, ao mesmo dia da semana. A primeira posição é a quantidade de chuva no primeiro dia da semana, a primeira posição do outro array é outra informação para o mesmo dia da semana, portanto, as horas de sol. E como vemos mais tarde, há uma alternativa a isto, que é pensarmos então que o 1 do 0, o 3 do 3, o 5 do 4, este agrupamento de horas de chuva, horas de sol, são a informação de um dia, e então depois fazer um array de dias. Em vez de termos dois arrays de inteiros, podemos ter um array de uma coisa, em que cada coisa dessas tem lá dois inteiros. É uma forma de pensar que cada coluna é um objeto. Mas não vamos falar disso ainda. Agora o que é pedido neste guia é de facto ter outro array de inteiros. Então, agora vou fazer aqui um print direto, um pouco como fiz há pouco. Print ln de first rain without sun. Rain without sun. First rain without sun. E o que é que lhe passo como parâmetro? O que é que acho? Não é first day without sun, não, desculpem lá. First rain without sun. Okay. First day without sun era quase igual ao que já fizemos. First rain without sun. Quais terão que ser os parâmetros deste método? Os dois arrays. Porque vamos precisar de ver, de espreitar nos dois arrays. Ou de procurar nos dois arrays. Portanto, seria isto. A chamada do nosso método terá que ser assim. Portanto, agora falta fazer o método. Vou fazê-lo logo aqui ao preço, só para ficar mais próximo.
A ideia é devolver também o primeiro dia. Rainy. Aqui faltou rainy day. Só com N, não é? Não tinha certeza. First rainy day without sun. Então, tínhamos este. E este. E há aqui mais coisas parecidas. Estes métodos, na verdade, são todos muito parecidos. Também temos que percorrer tudo. É mais parecido ainda a este, não é? Aqui de baixo. Vejam, também estamos a falar de devolver um dia, não é? Portanto, podemos manter a mesma lógica do menos 1 se não encontrarmos nenhum dia com chuva e sem sol. O que é que temos que alterar aqui? Há aqui um pequeno truque. Temos que pensar, nós temos dois arrays, mas só estamos a percorrer um. Mas na verdade, o que nós estamos em rigor a percorrer nem sequer é bem o array. A gente só está a percorrer mesmo o array quando estamos aqui. Bem no HI. Aqui é como ver o que é que está no array. Aqui, neste ciclo, na verdade estamos a fazer apenas o I variar da primeira à última posição do array. É só um número, um contador, uma variável que vai mudando o seu valor das quatro posições todas do array. Vai percorrer aqui, 0 a 6. É só isso. E como os arrays têm o mesmo comprimento, são paralelos, o mesmo I vai servir para irmos olhando às duas posições. Portanto, ter aqui reino H ou ter sun H, daí ao mesmo porque eles têm de certeza, e essa é a ideia, têm de certeza o mesmo comprimento. Já não é variável, por exemplo, o J, vou percorrer o outro array e ia comparando o I com o J. Podia, mas aqui não havia necessidade disso. Não há necessidade disso, porque se fosse fazer dos dois, até podia fazer isto. Um J igual a 0. Até é possível pôr aqui outra coisa. Mas, e depois acrescentar também o J. Mas ia ficar sempre igual ao I, o J. Porque não íamos alterar nem o I nem o J. Só íamos andar com eles um a um para a frente. Porque não havia vantagem nenhuma em estarmos a criar outra variável. O que temos que complicar é a condição. É que há pouco estávamos à procura de primeiro dia sem chuva. E agora é o primeiro dia sem chuva. Aliás, é o primeiro dia de chuva. Ao contrário. Sem sol. Portanto, o que tem que estar a 0 não é a chuva. É o sol. O sem chuva... não, com chuva, aliás. O dia com chuva é rainy out. Sim, podia ser diferente, mas até fica melhor colocarmos maior. Porque o diferente parece transmite a ideia que também podia ser negativo. Não é? Com o maior fica mais claro. Tem mesmo que ser maior que 0. O menor que 0 também não faz sentido. Portanto, se a quantidade de chuva for maior que 0, quer dizer que choveu, e o I, lógico, são os comerciais, o sun hour de I, temos a usar outra vez o I, for o quê? O que é que deve acontecer com o sun hour? Sim, quer dizer que não houve sol. Portanto, primeiro dia, houve chuva, a chuva está maior que 0, mas o sol está igual a 0. E como estamos a procurar do início para o fim do array, a primeira vez que isto é verdade é o primeiro dia que verifica isto. Portanto, desenvolver que é o nosso dia. Se até poderíamos, se quiséssemos, chamar mesmo day à variável, neste caso, ficaria um bocadinho mais claro o código. Em vez de estar a chamar sempre I, né, que é o tradicional, também quando não sabemos o que é que devemos chamar, podemos substituir todos estes I's por days. E já fica um bocadinho mais simpático de ler, talvez, o código. Porque de facto o dia está a variar de 0 a 3. E depois volvemos o dia. E se não encontrássemos nenhum, tal como há pouco, devolveríamos menos 1. Então, vamos ver o que é que ele já faz neste momento. No caso do segundo array, por exemplo, Ele diz que o primeiro dia de chuva sem sol é o 0. Estará correto?
Portanto, não é? Tem chuva e não tem sol. Vamos ficar um bocadinho mais interessante. Vamos pôr aqui um 4. Agora, qual será o que tem chuva e não tem sol? Primeiro. Será este. Portanto, 0, 1, 2, 3. Será a posição 3. Vamos experimentar. Pronto, cá está o nosso 3. Vamos ver. Dava isto. Ali não se está a ver, né? Porque ali esta lista só está a mostrar esse barreiro da chuva. Veja, a única diferença deste método para o outro foi que tivemos que passar o outro array porque ele depois faz falta aqui, não é? Para sabermos. Mas como os dois são paralelos, só tivemos que estar a utilizar uma variável para percorrer todas as posições. E depois tivemos que ter uma condição um bocadinho mais complicada. Mas que é a tradução direta do que está aqui. O primeiro dia da semana choveu e não fez sol. Quando este choveu e não fez sol, é esta expressão lógica. A chuva foi maior que 0, a quantidade de sol foi 0. Uma questão? Até aqui? Se tivesse mais posições. Sim, embora neste caso isto ficava um bocado estranho, porque significava que tínhamos informação de sol para o 8º dia e não tínhamos sequer informação. Sim, se tivesse mais, sim. Ou seja, podem ser sempre tamanhos diferentes. Okay? Fica com a ideia que os arrays têm que ter o tamanho igual. Neste caso concreto, é como estávamos a guardar a informação para os dias de uma semana, ambos teriam 7 elementos. Mas é claro que os arrays, cada um pode ter o seu tamanho diferente. E se tivesse, dependendo do que é que andamos a fazer, então poderíamos precisar de percorrer os dois arrays de forma separada e não juntamente como estamos a fazer aqui. Estava aqui a ver, sei lá, um exemplo típico é que podíamos ter dois arrays diferentes com tamanhos diferentes e que fizessem falta os dois, era ver se todos os elementos de um estão no outro. Portanto, se uma lista contém a outra e se as listas não estiverem ordenadas, dá bastante trabalho ver isso. Se estiverem ordenadas é um bocadinho mais rápido. Digamos. O trabalho dá sempre, temos que fazer o algoritmo, não é? Mas se elas não estiverem ordenadas sequer, temos para cada número de uma ir procurar em toda a outra. Dá aquilo que se chama um algoritmo de complexidade n ao quadrado. Temos para um tem comprimento n elementos e o outro terá outros n ou n elementos. Então para cada um temos que ir percorrer a outra lista toda. Então vejam, dá muitos percursos. Porque se tivermos uma lista com 10 e outra com 20, né, para cada um dos 10 temos que fazer 20 e eventualmente 20 buscas. Mas embora em média metade, né? Com um bocadinho de sorte, não estavam todos no fim, né? Deviam estar no início ou no meio. Bem, deixa-me só aqui, relativamente aqui ao guia, os outros exercícios são muito parecidos. Por exemplo, first more sun than rain, no primeiro dia da semana com mais horas de sol do que de chuva. Esta é uma condição até mais simples. Mais horas de sol do que de chuva era só sun day maior que rain h. Portanto, era só mudar aqui. Continuávamos a precisar dos dois arrays, naturalmente. E estes até são os dois únicos exercícios que estão aqui com dois arrays. Os outros é tudo para um só. Vejam, o less rainy é o mínimo. É encontrar o dia em que choveu menos. Eu vou fazer este do less rainy para terminar. Portanto, o dia em que choveu menos. Portanto, para fazermos isso, podemos vir aqui. E podemos pôr aqui mais um print. Less rainy day
This less rainy. Pronto, o less rainy só precisa da chuva, né? Do rain hours. E mais um parênteses para terminar o print. Como é que ficaria? Eu não tenho estado aqui a colocar comentários, mas geralmente vocês já colocaram, não é? Portanto, se cada método deve colocar um comentário. Isso será penalizado no trabalho se não fizer. Less rainy. Vejam, isto é para devolver o dia em que choveu menos. Agora há de certeza um dia em que choveu menos. Até pode haver 2 ou 3 em que choveu menos, né? Pode haver vários a 0, por exemplo. Mas, como não é dito nada, vamos assumir que devolvemos o primeiro em que isso aconteceu. Há um outro exercício mais complicado. Eu ainda posso tentar falar um bocadinho dele, que era devolver a lista dos dias em que choveu menos. Mas agora já não temos tempo de ver. Isso significava devolver um array. Mas isso não está a ser pedido aqui, exercícios desse tipo. Em vez de ser só devolver o primeiro dia em que choveu, aliás, o dia em que choveu menos, devolver todos os dias em que choveu menos. Depois aqui, além de encontrar o mínimo, eu tenho que devolver todos os dias que têm esse mínimo de chuva. Então, imagina que o mínimo era 3. O dia que choveu menos, choveu 3, mas podia haver 4 ou 5 dias em que choveu 3. Bem, como de costume temos que percorrer o array, isso de certeza, vamos ter que percorrer o array. E agora como é que fazemos para encontrar o dia em que choveu menos? Como agora estamos a falar dos dias, podíamos ter aqui o day less, vamos chamar day mean, pronto. O day com mean rain, pronto, se percebe um bocadinho melhor. O dia com o mínimo de chuva, podemos começar por dizer que é o dia 0. Podemos fazer esta lógica. E agora, para cada um dos outros, se quisessem, até podíamos agora começar a 1 só, porque já tínhamos dito que o primeiro à partida é o dia 0, que choveu menos. Agora vamos ver se isso é verdade. Vamos percorrer todos os outros e se encontrarmos algum em que choveu menos do que no dia 0, passa a ser esse o dia que choveu menos. É exatamente o que nós fazíamos se tivéssemos assim uma série de cartões na mão com a quantidade de chuva em cada dia da semana. E fôssemos à procura daquilo que choveu menos. Íamos memorizando até à data qual é o que teve menos. Íamos memorizando na nossa cabeça, não é? Ou íamos apontando ao lado, se fossem mesmo muitos dias, mas aqui são só 7. Para não nos perdermos, podíamos ir apontando. Mas tínhamos que memorizar em algum lado. Portanto, é isso que estamos a fazer com esta variável. Escreve agora, até à data, o dia com menos chuva que vi foi este. Então o que tínhamos de fazer era assim: se a quantidade de chuva no dia day for menor do que o quê? A quantidade de chuva no dia que estamos a ver for menor do que, e a quantidade de chuva é outra vez o reino H. O que é preciso é uma pessoa não se baralhar e não misturar a quantidade de chuva com o próprio dia, né? Ou seja, não misturar os índices do array com o conteúdo do array. E agora o day mean rain. Portanto, se isto for verdade, o que é que devemos fazer? Sim, o day mean ray, é? Igual ao day. Porquê? Porque o day era um dia com menos chuva. Vejam como nós comparamos a quantidade de chuva no dia day e no dia day mean. Mas o que estamos depois a guardar é o próprio dia, é o índice. Portanto, utilizamos o índice para saber quanto é que choveu nestes 2 dias. Mas depois, se vemos que choveu menos neste dia day, guardamos esse dia day, o dia mesmo, o índice, portanto, na variável day mean rain. E vamos fazendo isto até ao fim da lista. Portanto, isto é sempre verdade. Vamos até ao final e no final o day mean rain terá o dia em que choveu menos. O que é que falta então fazer? Temos que fazer um return. Se nós tentarmos compilar, eu logo falta um return. Então, temos que fazer o return do quê?
em min array, exatamente. Pronto, e agora, executando, temos aqui o nosso código. O last rainy day é o dia 0. E é verdade, é interessante para o dia que tem um valor mais pequeno, não é? E se, para ficarmos mais convencidos, seria boa ideia, por exemplo, pôr também no último. Por exemplo, no último ser um dia sem chuva. E agora é boa ideia sempre testarmos estas coisas para os casos extremos. Ou seja, os limites de uma array. O primeiro caso é logo o primeiro. Agora é o último. E vemos que continua a funcionar. E normalmente se funcionar para o primeiro, para o segundo e para o último, digamos assim, normalmente podemos acreditar que funciona para os restantes. Não podemos fazer um teste para cada posição do array, tipicamente, normalmente são grandes. Este até é um array muito pequeno, só tem 7 posições. Mas mesmo assim, testar para as 7 já era um pouco aborrecido. Mas devido digamos que à simetria do código, baseamos nisso para acreditar que nas outras posições também vai funcionar. Depois é sempre igual. Onde pode haver problemas é nas extremidades do array, nos casos extremos, no limite. Nos casos limite. Quando o valor é muito pequenino, portanto o valor mínimo, o valor máximo, e depois 1 ou 2 do meio. Normalmente faz para o primeiro, segundo, terceiro, depois para o último. Mesmo quando estamos aqui a olhar para o código e verificar se isto funciona, vemos se funciona com o i igual a 0, e depois quando o i é menor que reino h, e quando é igual a reino h, se isto faz sentido. E nos outros casos do meio, podemos normalmente acreditar que funciona. Há uma questão mais? Vou só mostrar aqui. Pois, este aqui que está feito, só aproveitar para falar deste, este já falámos dele, não é? Este é um meta com um acumulador, é um somatório simples. E veja que isto também é uma receita para fazer mesmo um somatório qualquer. Os somatórios que vocês dão na matemática, dão, não é? Seria praticamente simplificar isto. É simplificar. Simplificar isto era a expressão que tivesse dentro do somatório. Neste caso, quando é só para somar tudo, é só o ganhar. Se eu tiver que o total mais total igual a aqui, sim. Sim, já há uma alternativa a isto. É uma abreviatura nesta expressão, na prática, que é, em vez de repetir aqui o total, vamos adicionar mais aqui atrás do igual. Fica total mais igual a reino H. É preciso perceber que o mais igual, nesta situação, é um outro operador. Não podem depois pôr o mais espaço igual. O mais igual não é uma coisa. E quando é para somar só um, ainda temos este caso particular do mais. Também há o mais i. Vamos agora estar a falar disso. Não é muito importante. Portanto, esta é a forma que funciona em muitas outras linguagens também. Mas na família de linguagens do Java é muito usual, de facto, usar-se o sinal, o operador mais igual e menos igual e vezes igual. Portanto, há para os vários operadores. Pronto, então, não sei se há mais alguma questão. Então, se não há mais questões, ficamos por aqui. Tá bom? Se depois tem dúvidas, se não há mais dúvidas, ficamos aqui.